Nós temos ouvido falar há muito tempo que os véus iriam cair, que nós íamos ver os véus caindo, as mentiras desfacelando na nossa frente. E eu acredito que a gente pode achar que isso está acontecendo mesmo. Se a gente olhar o que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, desde que o presidente Trump entrou, a gente teve um primeiro véu que se descortinou, que tinha a ver lá, no caso deles também, com aposentadorias ilegais, pessoas com 200, 300 anos, 180 anos, recebendo, né, ou alguém recebendo por eles, dinheiro do contribuinte americano, quer dizer, um verdadeiro escárnio lá na Previdência Americana. Também veio à luz a questão da USAID, né, uma agência tão bonitinha de ajuda humanitária que, na verdade, estava atuando como um braço político do Partido Democrata e da agenda globalista para implementar diversas políticas com dinheiro absurdas ao longo do mundo, que em nada ajudaram a diminuir a pobreza ou aumentar a renda desses países, muito pelo contrário, fomentando sempre a discórdia, a desunião e tudo isso. Aqui no Brasil tem essa USAID tendo participado desde o dia 1 do governo Bolsonaro a uma campanha maciça financiada pelos jornalistas através de seus órgãos jornalistas financiados pela USAID, uma verdadeira campanha contra o governo do presidente Bolsonaro, que na verdade era um governo que estava tirando o Brasil do buraco em que ele se encontra agora. Fora esse véu, nós temos o véu da saúde, né, mostrando aí para os americanos que eles estavam comendo petróleo, gente. As primeiras decisões da FDA é que muitas substâncias que estavam liberadas nos Estados Unidos e que não estão liberadas nem na Europa, nem muito menos no Brasil, tinham componentes de petróleo. Então, essa questão da saúde pública, que vem desde a água até essas partículas de petróleo introduzidas na comida, vem sendo também outro véu, né, escancarado em cima da saúde pública dos Estados Unidos, mostrando o quanto talvez tudo seja programado para eles ficarem doentes e não saudáveis. Outro véu que está se descortinando, quem como eu foi taxada de negacionista, né? Porque fez pesquisas, porque pesquisou, porque fala algumas línguas, pode olhar sites diferentes. E fui chamada de negacionista na época dessa fraudemia, como eu chamo, continuo chamando cada vez mais. Mais uma luz, né? Ou mais um véu caiu, e aí pela mão da nova responsável nacional de inteligência americana, a Tulsi Gabbard, fez um pronunciamento dizendo que sim, a Covid foi criada em Wuhan, na China, sim, com dinheiro do contribuinte americano, sim, numa pesquisa de ganho de função, ou seja, estava alterando o vírus para se transformar numa arma química. Isso sim estava sendo feito na China, isso sim está acontecendo também na Ucrânia. Então, todas aquelas teorias da conspiração de que, na verdade, o que o Biden tinha interesse e os globalistas na Ucrânia são esses tais laboratórios secretos. E ela falou que isso vai ser um dos maiores escândalos aí que nós vamos ver. Sem contar as listas, né, apagadas do Epstein e outras coisas aí que estão vindo à luz. É disso, né, que se trata. Conforme os véus vão caindo, as ilusões vão se desfazendo, a gente vai ter possibilidade de atuar na política, na nossa vida, de forma muito mais verdadeira, sem tanta manipulação. Eu sei que esse assunto às vezes é indigesto, aqui no Brasil estamos vivendo condições diferentes, mas eu vou deixar isso para um outro vídeo. Lembre sempre que o véu cair significa você se liberar de crenças equivocadas, de ideias que não existem e se desconectar principalmente de você mesmo, porque a saída sempre é a partir de você.